Imagine se o universo fosse muito mais do que estrelas, planetas e espaço vazio, e se tudo o que conhecemos estivesse interligado por forças invisíveis, regido por leis tão profundas que desafiam a lógica humana. Desde o início da humanidade, olhamos para o céu em busca de respostas. Mas a cada descoberta, novas perguntas surgem menos e nos mostram o quanto ainda somos pequenos diante da vastidão cósmica. A física moderna nos revela que o universo é sustentado por 4 forças fundamentais, 4 engrenagens invisíveis que mantêm a ordem no caos. São elas a gravidade, o eletromagnetismo, a força nuclear forte e a força nuclear fraca. A gravidade é talvez a mais conhecida. Ela faz com que os planetas orbitem, as estrelas nasçam e as galáxias se agrupem. Mas também é a mais fraca das forças, tão sutil que um pequeno imã consegue vencê-la. Já o eletromagnetismo é o arquiteto da matéria como conhecemos. É ele quem gera a luz que enxergamos, o calor que sentimos e as ligações químicas que unem os átomos em moléculas. As forças nucleares vivem no coração dos átomos. A força forte mantém os prótons e nêutrons juntos no núcleo. Sem ela, não existiriam estrelas, planetas ou nós. A força nuclear fraca é responsável por fenômenos como a radioatividade e o decaimento de partículas. Apesar de seu nome, ela é essencial para a fusão que alimenta o Sol e outras estrelas. Essas 4 forças formam a espinha dorsal do cosmos, mas ainda assim não explicam tudo. Há algo além, menos dimensões ocultas, matéria invisível e até uma possível consciência cósmica. A física tradicional funciona bem, até certo ponto. Mas quando olhamos para o universo nas escalas mais extremas, tanto as gigantescas quanto as subatômicas, tudo começa a se quebrar. É aí que entra a teoria das cordas, uma das mais ambiciosas e polêmicas ideias da física moderna. Ela afirma que todas as partículas, do menor elétron ao mais massivo buraco negro, são na verdade minúsculas cordas, vibrando em diferentes frequências. Essa teoria não apenas tenta unificar as 4 forças fundamentais, mas também propõe que o universo possui 10 ou até 11 dimensões, sendo que a maioria está enrolada em escalas tão pequenas que não conseguimos perceber. Se isso for verdade, vivemos em um universo de múltiplas camadas. Nossa realidade tridimensional pode ser apenas a casca de uma estrutura muito maior e mais complexa. A teoria M, uma evolução da teoria das cordas, introduz o conceito de membranas. Cada universo seria uma membrana flutuando em um mar dimensional conhecido como bulk. Dentro dessas membranas, as leis da física podem ser completamente diferentes. Talvez haja universos onde o tempo corre ao contrário, ou onde a gravidade não existe. A gravidade, curiosamente, pode escapar dessas membranas e atravessar o bulk. Isso explicaria por que ela é tão fraca. Em nosso universo, ela está vazando para outras realidades. Se isso tudo parece ficção científica, saiba que já existem experimentos tentando encontrar evidências dessas dimensões ocultas. O LHC, Grande Colisor de Hadrons Menos, busca justamente esses sinais. Mas, e se não estivermos apenas dentro de um universo com leis fixas? E se o próprio universo for capaz de se adaptar, aprender ou até pensar? Uma ideia tão ousada quanto poética vem ganhando espaço entre físicos, filósofos e artistas. Essa teoria não é exatamente nova. Ela apareceu ainda nos anos 80 e foi retomada com força em 1999, quando estudos comparativos mostraram que a estrutura do universo se assemelha a uma gigantesca rede neural. Na prática, isso significa que o universo
pode ter comportamentos auto-organizáveis, como o cérebro. Ele cria padrões, ajusta estruturas, reage a mudanças e talvez até gere informação de forma similar à consciência. Essa visão ficou conhecida como cosmologia cerebral e não propõe que o universo pensa como um ser humano, mas que ele tem dinâmicas semelhantes às de um sistema inteligente. A analogia é poderosa. Se um cérebro é feito de trilhões de conexões elétricas que formam ideias, por que um universo com bilhões de galáxias interconectadas por matéria escura não poderia gerar consciência? E mais, se existirem múltiplos universos, como propõe a teoria M, então talvez o que chamamos de consciência seja apenas a superfície de algo muito maior. A cosmologia cerebral ainda é considerada uma ideia filosófica, mas ela estimula perguntas que vão além da física. E se o universo for uma mente se descobrindo, usando a gente como olhos, talvez a nossa consciência não seja um acaso da biologia, mas um fenômeno que surge naturalmente em sistemas complexos. E o universo é o mais complexo de todos. A maior batalha da física moderna é unir dois mundos que se recusam a conversar. De um lado, temos Einstein e sua teoria da relatividade. Do outro, a mecânica quântica. Einstein descreveu a gravidade como a curvatura do espaço-tempo. Para ele, um objeto massivo deforma esse tecido, fazendo com que outros corpos orbitem ao seu redor. Já a mecânica quântica vê o universo como um lugar probabilístico, onde partículas surgem, desaparecem e se entrelaçam. Nesse mundo, forças são transmitidas por partículas mediadoras, como os fótons e os gluons. Mas a gravidade não se encaixa, ela resiste a ser explicada por esses modelos. O que falta à física é uma teoria quântica da gravidade, uma teoria de tudo. Uma possível chave para isso está nas ondas gravitacionais, previstas por Einstein. Elas são ondulações no próprio espaço-tempo, causadas por eventos cósmicos extremos. Elas foram detectadas pela primeira vez em 2015, pelo Observatório LIGO. Foi como ouvir o universo pela primeira vez. Essas ondas são mais do que confirmações teóricas. Elas podem conter pistas sobre dimensões ocultas, gravidade alternativa e até sobre o início do próprio tempo. Outro conceito que desafia tudo o que sabemos são os buracos de minhoca. Esses túneis teóricos poderiam conectar pontos distantes do espaço e até de tempos diferentes. A gravidade, aqui, se torna quase mágica. Ela não apenas molda o espaço, mas talvez o transporte, dobre e até permita viagens temporais. Unificar a física significa reescrever a realidade. E cada avanço, por menor que seja, menos nos empurra para fora dos limites da compreensão. Talvez o maior mistério do nosso tempo seja este: tudo o que vemos, estrelas, planetas, galáxias, nós, representa apenas 4% do universo. Os outros 96% são invisíveis, mas suas consequências são palpáveis. Estamos falando da enigmática matéria escura e da ainda mais misteriosa energia escura. A matéria escura não emite, não reflete e não interage com luz, mas exerce gravidade. É ela quem impede que galáxias se desfaçam. É o esqueleto invisível do cosmos. Ela representa cerca de 27% de toda a matéria do universo. E apesar de sabermos que ela existe, ninguém jamais a viu. Já a energia escura é ainda mais estranha. Ela preenche o vácuo e tem o efeito oposto da gravidade. Empurra o universo para fora. Graças a ela, o universo está se expandindo cada vez mais rápido. Quanto mais o tempo passa, mais as galáxias se afastam umas das outras. Se essa aceleração continuar, chegará o dia em que não veremos mais nenhuma estrela no céu. O universo se tornará escuro
frio e isolado, o chamado Big Freeze. A energia escura representa cerca de 70% do universo, mas sua origem é completamente desconhecida. Talvez esteja ligada ao próprio tecido do espaço-tempo. Juntas, matéria escura e energia escura são os guardiões de segredos que desafiam a ciência. Desvendar seus mistérios pode mudar tudo, inclusive a nossa noção de realidade. E se tudo isso, forças, dimensões, gravidade, tempo, matéria escura, menos fosse apenas parte de uma mente em expansão, a cosmologia cerebral propõe que o universo é auto-organizável, que cria complexidade como um cérebro cria pensamentos, não no sentido humano, mas como um sistema capaz de gerar ordem, padrões e talvez consciência. Você já se perguntou por que o universo é compreensível? Por que temos leis tão matemáticas, tão organizadas, como se tivesse sido projetado para ser entendido? A consciência, para muitos cientistas, não é um produto da biologia. Ela pode ser uma propriedade emergente de qualquer sistema altamente complexo. Talvez o universo seja uma forma de consciência em estado de crescimento. Talvez nós sejamos os neurônios de algo muito maior. Se isso for verdade, tudo o que vivemos, menos amor, dor, busca, ciência menos, são formas do universo se experimentando, se observando, se compreendendo. Talvez a nossa existência tenha um papel crucial no todo. Talvez sejamos os olhos e ouvidos do universo sobre si mesmo. E o mais bonito é que, mesmo sem sabermos tudo, já é um milagre estarmos aqui, conscientes, olhando para o céu e perguntando: de onde viemos, para onde vamos? A jornada da ciência não é apenas pela verdade, é pelo encanto de descobrir que o universo é maior, mais misterioso e mais belo do que qualquer história que já contamos. Se você chegou até aqui, parabéns! Você expandiu sua mente, sua visão e talvez sentiu algo que não dá para explicar. Um arrepio cósmico, um chamado invisível. O universo pode ser um campo quântico de probabilidades, uma membrana multidimensional ou até um cérebro em expansão. Mas acima de tudo, ele é um espelho, um reflexo de nós. E lembre-se, o universo não precisa ser completamente entendido para ser profundamente admirado.